Estava meditando nessa carta, né, que João escreve às igrejas, né, porque essa carta ela não é dirigida a nenhuma igreja específica, mas ela foi escrita com o propósito de ser lida em todas as igrejas espalhadas, né, naquele tempo quando João escreveu. E eu entendo que ela é um ensino muito precioso para nós acerca da vontade de Deus, e desejamos estar meditando então um pouquinho sobre esses ensinamentos que João aqui deixou para as igrejas e para nós também. Então vamos ler 1 João, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo 1, e o capítulo 2 até no versículo 6, tá bom? 1 João capítulo 1, e vamos ler o capítulo 2 também até o versículo 6. Amém? Diz assim: Ora, o que desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Mais uma vez vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por podermos estar aqui neste lugar que foi separado, consagrado
para que o corpo do Senhor, a igreja do Senhor possa estar reunida, Senhor, para te adorar, para prestar culto, para aprender mais da tua palavra, para conhecer também mais do Senhor e do teu poder. E, ó Deus, neste momento, ó Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo, o ajudador, o consolador, aquele que foi enviado da parte de Cristo Jesus para nos convencer de todo o pecado, justiça e do juízo, possa encontrar, Senhor, caminho no meu coração, no coração dos meus irmãos, na minha mente, na mente dos meus irmãos, para estar destruindo todo engano de Satanás, todo ardis do diabo, que muitas vezes tem se levantado, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, para impedir-nos de viver plenamente, Senhor, a vida que o Senhor tem para nós, a vida abundante. Por isso, Senhor, que a tua palavra, que é poderosa, como uma espada de 2 gumes, possa penetrar, ó Deus, mais profundo do nosso ser, ó Deus, esquadrinhando o nosso coração, para ver se há em nós algum caminho mau. E assim, ó Deus, nos trazer para o centro da tua vontade, para a verdade do Senhor, que nos liberta. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Se eu fosse dar um tema, eu gostaria de usar o versículo 6, finalzinho, quando ele termina dizendo assim: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo Jesus, deve andar como ele andou. Então, andando como Cristo andou, ou andando em Cristo. Esse é o objetivo dessa palavra nessa noite, nos trazer a memória, nós meditarmos na palavra do Senhor, para que a palavra de Deus possa esquadrinhar no nosso coração, a nossa mente, para que possamos assim saber se estamos andando como ele andou. Porque confessar que estamos nele, nós confessamos. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa que está nele, precisa andar como ele andou. E João, quando escreve essa carta a esses irmãos aqui que receberam essa carta, a igreja estava vivendo naquele período da dispersão por causa da perseguição que veio contra os cristãos. E por causa dessa perseguição contra a igreja do Senhor Jesus, por causa do testemunho de Cristo, muitos irmãos morreram por causa do testemunho de Jesus. E a Bíblia vai relatar, né? E a história, mesmo secular, relata a morte de muitos discípulos, os apóstolos. Muitos foram mortos por causa de Cristo, alguns cerrados ao meio, alguns crucificados, alguns apedrejados, alguns queimados vivos. Então, por causa da perseguição, muitos morreram, mas muitos sobreviveram e se mantiveram firmes no Senhor Jesus, suportando aquela perseguição, aquela aflição. E João foi um desses que sobreviveu à grande perseguição. Ele foi
eu creio que o último dos apóstolos que morreu. E quando João escreve essa carta, irmãos, essa primeira carta aqui, o contexto da igreja ali, local, da igreja de Cristo, que havia sido espalhada, era um momento por causa da perseguição e da morte de muitos irmãos, a igreja estava vivendo num período de declínio espiritual. Muitos irmãos que haviam suportado a aflição, a perseguição por causa de Cristo, agora estavam sofrendo um novo ataque, mas agora não era um ataque físico contra a sua vida, contra a sua pessoa, mas agora era um ataque espiritual. Havia se levantado muitos falsos apóstolos, muitos falsos cristãos que estavam introduzindo no meio deles muitas doutrinas que não estavam de acordo com a palavra do Senhor. E por causa desses falsos ensinos, a igreja estava tendo um declínio espiritual. A igreja estava se conformando com o mundo. A igreja estava perdendo a esperança da volta de Jesus. E, por causa disso, muitos estavam deixando o compromisso com a igreja. E vivendo e adotando práticas que não condiziam com aquilo que Jesus havia ensinado, com aquilo que Jesus havia deixado para eles. E estavam então se conformando com os padrões do mundo, fazendo concessões à sua fé e abandonando os ensinos de Jesus Cristo. Esse era o contexto da igreja naquele tempo. Declínio espiritual, conformação com o mundo, com os costumes e as práticas do mundo, concessões à sua fé, abandono aos ensinos de Cristo. E por isso, então, foi necessário que João, então, escrevesse essa carta. Uma carta de ensino, uma carta para trazer à memória daqueles irmãos tudo o que Cristo havia feito em favor deles, feito neles, e poderia fazer através deles. Então João escreve essa carta com o objetivo de trazer aqueles irmãos de volta para o caminho. Trazer de volta para o caminho. Eles foram perseguidos por causa do caminho, e o caminho era Cristo. Mas agora que havia passado aquela perseguição, e eles estavam talvez tendo um tempo de paz, aparente paz, né? Então eles começaram a esfriar espiritualmente. Começaram a fazer concessões nas suas vidas para práticas, costumes que não condiziam com a vontade de Deus para eles. Então, João, quando escreve, ele escreve com esse propósito: trazer à memória daqueles irmãos tudo o que Cristo havia ensinado. Trazer à memória daqueles irmãos a realidade espiritual deles em Cristo Jesus. E encorajá-los a crescer no amor genuíno por Deus e também uns pelos outros. Crescer. Hoje, quem esteve de manhã, no nosso ensino da palavra, o Felipe tratou sobre esse aspecto de também crescimento espiritual. E os ardis de Satanás, para tentar nos impedir
de estarmos crescendo espiritualmente. E o Felipe usou aqui as tentações, né, as provações que Jesus passou ali, no deserto, mostrando que aquelas provações, aquelas tentações que ele passou, fazia parte do seu crescimento e a sua habilitação espiritual para exercer o ministério que Deus tinha para ele. Na nossa vida não é diferente. Se nós cremos em Jesus Cristo, somos chamados por Deus, Deus tem para nós um ministério, Deus tem para nós um sacerdócio. Deus tem para nós um propósito. E para que Deus possa nos usar plenamente, Deus precisa, cada dia, estar trabalhando em mim, trabalhando em você, para que nós possamos ser desconstruído, ou ser desconstruído em nós, toda a nossa autoconfiança em nós mesmos, na força do nosso braço, na nossa sabedoria, para estarmos vivendo na dependência total da graça de Deus. Como nós cantamos aqui, maravilhosa graça. E era isso que João, então, queria trazer a memória daqueles irmãos, que a obra que Cristo havia feito na vida deles, e que agora era necessário que eles pudessem estar dando lugar para Cristo nas suas vidas, para que Cristo pudesse estar completando essa obra que Ele já começou a realizar nas nossas vidas, e na vida daqueles irmãos. No versículo 1 a 4, eu dividi aqui em versículos, nós estamos meditando nessas palavras de João e o que ele escreveu para trazer à memória daqueles irmãos a obra de Cristo e para trazê-los também de volta para o caminho. Então eu separei aqui alguns por versículos aqui, por partes, para que nós possamos se meditar no que João escreveu, para que aqueles irmãos pudessem ser despertos do sono espiritual, despertos da frieza espiritual, despertos para, às vezes, o comodismo que muitas vezes nós estamos vivendo. Então vamos ver o que João escreve e qual é a aplicação desses textos para nossas vidas. Do versículo 1 até o 4, o objetivo de João é trazer a memória daqueles irmãos que se eles haviam crido em Jesus, eles eram possuidores da vida eterna. Eles eram possuidores da vida eterna. E é isso que ele diz aqui do versículo 1 até o versículo 4. Ele diz assim: ora, o que era desde o princípio, e que nós vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos o quê? A vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, e ele usa aqui duas palavras que é para nos chamar a atenção. Ele diz: nós vos anunciamos para quê? Ele diz: para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essas
estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. João aqui, irmãos, traz a memória daqueles irmãos que ele, João, ele foi uma das testemunhas que presenciou a encarnação do Verbo de Deus, da Palavra de Deus, do Filho de Deus. Ele diz, o que nossos olhos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, da palavra da vida. Então ele disse, isso no versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ele estava trazendo a memória daqueles irmãos que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus Cristo havia se encarnado. Jesus Cristo havia recebido o testemunho do Pai, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João diz, olha, tudo que nossos olhos viram, nossas mãos tocaram, acerca da vida eterna, isso vos anunciamos. Para que vocês possam ter comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então ninguém pode ter comunhão com o Pai se não for pelo Filho. Então é que João aqui está trazendo a memória daqueles irmãos que estavam ali sendo atacados com relação à sua fé em Jesus Cristo. É de que Jesus não era o Cristo, de que Jesus não era o Filho de Deus, mas João disse, olha, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos a vida eterna. Tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, nós anunciamos a vocês, para que vocês possam ter comunhão conosco. E a nossa comunhão é através do Pai e do Filho. Então, se quisermos ter comunhão com o Pai, se quisermos termos comunhão uns com os outros, é através do Filho. É permanecendo no Filho, é crendo na obra do Filho, é crendo no poder do Filho de Deus, é crendo na vida que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Então João escreve para lembrar-lhes que eles tinham a vida eterna. E se eles tinham a vida eterna, com a vida eterna, Deus também nos dá os benefícios de termos a vida eterna. E os benefícios de termos a vida eterna, irmãos, é que agora, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós precisamos cada dia nos lembrar disso. Que nós estamos neste mundo, irmãos, mas agora nós somos filhos de Deus. Nós temos a vida eterna. E se nós temos a vida eterna, irmãos, então essa vida que é Jesus Cristo em nós, Ele vai estar conosco para nos ajudar durante as lutas e as provações que nós vamos passar aqui neste mundo. Não foi Ele que disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E era isso que João estava ali trazendo a memória daqueles irmãos. Ele diz, nós temos a vida eterna. E porque nós temos a vida eterna, então nós podemos ter comunhão com o Pai,
com o Filho, podemos desfrutar de todas as bênçãos espirituais que Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Não precisamos ter medo do diabo, porque aquele que está em nós é maior do que tudo. E ele já venceu o diabo, já venceu a morte. Então João diz: irmãos, vos anunciamos a vida eterna. O que Cristo nos oferece é a vida eterna. Mas quantas vezes, irmãos, nós não valorizamos a vida eterna em Cristo Jesus, para ceder, para dar lugar em nosso coração, em nossa mente, a desejos, a sentimentos que vão agradar o nosso corpo somente aqui neste mundo. Era isso que estava acontecendo ali na vida daqueles irmãos. Eles estavam sendo tentados a desprezar, a não valorizar a vida eterna, em prol das coisas que eles poderiam desfrutar aqui neste mundo. E quantas vezes nós, irmãos, como cristãos, temos rejeitado essa vida eterna com Deus, através de Jesus, por momentos de prazer e de felicidade aqui neste mundo. É isso que João queria lembrar àqueles irmãos. Isso que nós vimos a vida eterna, porque Ele morreu, Ele foi sepultado, mas Ele não permaneceu na sepultura. Nós vimos Ele ressuscitado, nós vimos Ele ser elevado aos céus, e nós ouvimos dele uma promessa, que Ele voltaria para nos levar, para estar juntamente com Ele, como Ele diz lá em João 14:6, João 14 ali diz: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar a morada. Mas se eu for e preparar a morada, eu voltarei para vós, para que onde eu estiver, vocês possam estar comigo. Irmãos, será que nós temos vivido aqui neste mundo com essa certeza da vida eterna, valorizando essa vida eterna que Deus nos deu através ali de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 8, ele escreve ali aos irmãos, trazendo a memória daqueles irmãos os benefícios de nós temos a vida eterna, de podermos ter essa comunhão com Deus, ter essa comunhão com Jesus, porque Jesus em nós é a certeza da vida eterna, porque Ele é a vida eterna. E o apóstolo Paulo tinha plena consciência disso. Por isso ele considerou todo o seu conhecimento, toda a sua cultura, toda a sua influência, como ele diz, ele considerou como esterco diante dessa revelação da vida eterna que Deus lhe ofereceu através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo, vamos ler do 15 em diante, ele diz assim, vamos desde o 14, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba Pai, ou Paizinho querido.
Essa é a comunhão que nós temos em Cristo Jesus, de poder dizer: Paizinho querido. E ele dizia: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Vamos pular aqui um pouquinho, vamos aqui para o versículo 26, ele diz: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele continua dizendo: e os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Era isso que João desejava trazer à memória daqueles irmãos. Vocês têm a vida eterna, irmãos. Vocês têm a vida eterna. Não se entreguem ao pecado. Não se conformem com este mundo, porque aquele que os salvou, Ele é poderoso para guardar vocês. Ele é poderoso para justificar vocês. Ele é poderoso para estar santificando vocês cada dia, para vos apresentar perfeitos diante de Deus. Mas a questão é: será que quando Cristo voltar, como diz as Escrituras, porventura encontrará fé no meu coração, nessa vida eterna? Você tem fé na vida eterna com Jesus? Quando nós não temos essa fé na vida eterna com Jesus, irmãos,
Isso é um grande perigo. O perigo de nos conformarmos com o mundo, de estarmos abrindo exceção nas nossas vidas com relação à palavra de Deus, à vontade de Deus para nós. Era isso que estava acontecendo com esta igreja. Mas ele diz: olha, vocês têm a vida eterna. E essa vida eterna é Jesus vivendo em você, Jesus vivendo em mim. Como precisamos nos apropriar desta vida eterna, para vivermos como filhos de Deus, para andar como Jesus andou. Aquele que diz que está nele, então deve andar como ele andou. Muitas vezes confessamos que estamos em Cristo Jesus, irmãos, mas o nosso andar, não andar na esperança da vida eterna, mas é um andar displicente, é um andar amando o mundo, amando as coisas deste mundo, dando lugar ao pecado na nossa vida. Versículos, volta lá para João, 1 João. Então, o ensinamento de João aqui é esse: vocês têm a vida eterna. Cristo vive em vocês. Então, vivem de modo digno daquele que habita em vocês. Não se entreguem ao pecado. Não deem lugar ao diabo na sua vida. Porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir, irmãos. Mas Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Precisamos escolher essa vida. Precisamos escolher viver a vida eterna, viver essa vida com Cristo. Versículos 5 ao 7, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aqui acontece o benefício de nós andarmos na luz. Diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Ele diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João diz: olha, você está em Cristo, Cristo está em você, então é necessário andar na luz. Porque se você diz que está nele, você está andando nas trevas, então você está mentindo, e não está andando na verdade. Quantas vezes, irmãos, a gente às vezes confessa que estamos em Cristo,
mas o nosso andar, dia a dia, não é na luz, não é na verdade. E quando nós, irmãos, damos lugar às trevas nas nossas vidas, então essas trevas criam uma barreira entre nós e o nosso Deus. E João aqui então ele diz, olha, vocês que confessam estar em Cristo, então é necessário que vocês tomem uma decisão. Andem na luz. E o que é andar na luz? Abra sua Bíblia em João, lá no Evangelho de João, capítulo 8. Diz que para nós estamos em Cristo, devemos andar como Ele andou. E Cristo andou na luz, porque Cristo é a luz. E Ele diz, se nós confessamos que estamos nele, temos que andar na luz. Mas o que é andar na luz? Em João, capítulo 8, versículo 10, Jesus diz assim, eu vou pegar uma parte aqui da passagem da mulher adúltera, e diz assim, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus se deparou com uma mulher pega em adultério, a condenação ali, tanto para ela como para o homem, era o apedrejamento. Então Jesus, ali então diz, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí entra no contexto que nós lemos, quando Jesus então levanta os olhos, e vê que não há mais ninguém ali, a não ser ele e aquela mulher. E aí ele pergunta para ela, mulher, ninguém te condenou? E ela disse, ninguém. E ele disse, nem eu também te condeno. Porque Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar do pecado. Mas ele diz, eu não te condeno. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Abandone essa prática de pecado. Abandone essa prática de pecado. Não vive mais, não viva mais no pecado. Ele diz, porque ele diz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São essas palavras que João estava ali, trazendo a memória daqueles irmãos. Ele diz, olha, Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Se dissermos que estamos... Vou ler lá para não... Essa é a mensagem que dele ouvimos, olha. Essa é a mensagem que dele ouvimos. Ele é a luz.
Jesus é a luz da minha vida, Jesus é a luz da sua vida, é a luz para a sua vida, para que você não ande nas trevas. Mas Jesus mesmo diz que para nós não andarmos nas trevas, nós precisamos fazer o quê? Segui-lo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, como que a gente pode andar nas trevas? Quando nós deixamos de seguir Jesus. E por que nós deixamos de seguir Jesus? Porque nós não queremos negar a nossa própria vontade. Não queremos negar o nosso próprio eu. Não queremos renunciar aos prazeres deste mundo, aos prazeres da carne. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que quem quiser ser o seu discípulo, tem que negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Nós muitas vezes confessamos que estamos em Deus, mas muitas vezes temos andado nas trevas, porque não temos realmente dado lugar para o Senhor nas nossas vidas, dado lugar à palavra de Deus nas nossas vidas, para que Jesus nos purifique, para que Jesus seja Senhor das nossas vidas. Muitas vezes agimos como aquele jovem rico que foi ter com Jesus para saber acerca da vida eterna. O que ele devia fazer para ter a vida eterna. E no final Jesus disse para ele: olha, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e siga-me. Então você vai poder ter a vida eterna. E o texto nos diz que aquele jovem foi embora triste, porque ele possuía muitas riquezas. Esse é o nosso problema, irmãos. Muitas vezes temos colocado em nosso coração em tesouros aqui deste mundo, em tesouros que agradam e satisfazem a nossa carne, e não em Jesus Cristo, para que Ele possa nos dar a vida eterna. E por isso muitas vezes temos dado também lugar ao pecado nas nossas vidas, porque não temos dado o lugar devido a Jesus no nosso coração. E diz: essa é a mensagem que dele ouvimos, se vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, se dissermos que temos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, mentimos e a verdade não está em nós. A verdade não está em nós. Mas ele termina dizendo: mas, se nós escolhermos, damos lugar a Jesus, nós escolhemos seguir a Jesus, então nós vamos andar na luz. Então, por nós estarmos andando na luz, um dos benefícios, uma das consequências, diz: vamos ter comunhão uns com os outros. Vai ter comunhão no seu casamento, vai ter comunhão na sua família. Esse é o primeiro benefício, diz: e aí, o sangue de Jesus nos purifica. Ele não diz que não nos purificou, ele diz: nos purifica. É uma ação contínua. Se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado e de toda
injustiça. E é por isso que, do versículo 8 ao 10, então, ele vai dizer que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O nosso problema, irmãos, é não reconhecer os nossos pecados. Nosso problema é não reconhecer e não confessar diante de Deus que nós não estamos andando na luz. Temos dificuldade de reconhecer que erramos, que falhamos, que não estamos, confessamos a Jesus, mas não estamos andando na luz. E por isso, não somos purificados, porque não confessamos, não reconhecemos os nossos erros, para que Deus possa nos purificar, nos aperfeiçoar cada dia, para sermos semelhantes a Jesus. E essa era uma doutrina que aqueles irmãos ali daquele tempo estavam sendo ensinados. Eles estavam sendo ensinados, irmãos, que o pecado não é problema não. Que eles não precisavam ter medo do pecado, porque Jesus Cristo tinha perdoado eles do pecado. Às vezes, nós vivemos no pecado porque estamos lá, Jesus já perdoou os meus pecados, Jesus morreu por mim, eu vou confessar, e Ele vai perdoar. Mas a questão é, nós vamos usar agora a nossa liberdade que temos em Cristo para dar lugar ao pecado nas nossas vidas? Nós vamos usar a liberdade que Cristo nos deu, para que com nossas atitudes, nossos pecados, nós venhamos pisar o sangue precioso de Jesus que foi derramado por nós? Aqueles irmãos ali estavam sendo ali influenciados a não se importar com o pecado. Filipe ainda hoje disse de manhã, nós não precisamos ter medo do diabo, mas nós temos que ter medo sim do pecado, porque o pecado pode nos separar de Deus, e o pecado pode dar legitimidade para que o diabo, o nosso adversário que está ao nosso redor, bramando como um leão, possa ter legitimidade para agir na minha vida, na sua vida, no seu casamento. Então ele diz, olha, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o seu sangue nos purifica de todo pecado. E aí ele continua, ele diz agora, se dissermos que não temos pecado, mentimos, e enganamos-nos a nós mesmos. Quantas vezes a gente está pecando, está fazendo aquilo que não agrada a Deus e acha que isso não tem problema não. Pastor Antônio que pregou, né? O pecado não é brincadeira. Pecado não é brincadeira, e muitas vezes nós estamos brincando com o pecado. E era isso que João queria chamar a atenção daqueles irmãos, olha, o sangue de Jesus nos purifica, mas é necessário confessar, é necessário reconhecer o que é pecado na minha vida, o que é pecado na sua vida, e confessar diante do Senhor, Senhor, eu tenho pecado,
eu tenho andado nas trevas, eu não tenho realmente vivido uma vida que agrada ao Senhor. E eu sei, Senhor, que o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Então me purifica. Como o salmista ali orou, né, quando ele disse que enquanto ele se calou, não confessando os seus pecados, a mão do Senhor pesava sobre ele. E os seus ossos, né, se tornavam em sequidão. Ele estava ali em angústia, mas ele disse, mas quando eu confessei os meus pecados, Senhor, então o Senhor veio e me perdoou, o Senhor veio e me sarou, o Senhor veio e me deu colocou um novo cântico nos meus lábios, cânticos de louvor, cânticos de alegria, Senhor. Muitos irmãos estão oprimidos, estão abatidos, porque não estão andando na luz, estão andando nas trevas. E as trevas, irmãos, criam uma barreira entre nós e o nosso Deus. Por isso que João diz aqui, olha, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vocês têm a vida eterna. Cristo está em você. O poder de Cristo e da vida de Cristo é o poder para vocês viverem uma vida de santidade, viverem na luz. Mas se vocês não estão vivendo na luz, estão andando nas trevas, não permaneçam nas trevas, mas confessem a Deus. Se arrependam, confessem diante de Deus, porque Ele é o meu advogado, Ele é o seu advogado. Era isso que João queria trazer à memória daqueles irmãos. Eu estou escrevendo isso, irmãos, para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, não é para nós vivermos no pecado, mas se você tem vivido no pecado, a palavra para mim e para você é essa: nós temos um advogado. Jesus é o meu advogado, Jesus é o seu advogado, Ele não é o seu acusador. O nosso acusador é o diabo, é Satanás, mas Jesus é o nosso advogado, e a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é o meu advogado, Ele é o seu advogado. Pecado não é brincadeira, irmãos. Deus é luz e nele não é trevas nenhuma. Nós não podemos dizer que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas. Não podemos fazer concessão nas nossas vidas para o pecado. Mas devemos estar andando como Ele andou, na luz, na obediência, fazendo a vontade do Pai. E ele termina dizendo no versículo 3, capítulo 2, dizendo isso: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aonde você está? Onde está a sua confiança? Onde está a sua esperança? Está neste mundo?
ou está na vida eterna. Que nós possamos meditar nisso, irmãos. Jesus Cristo veio a este mundo para perdoar os nossos pecados e nos tornar filhos de Deus. Para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Para andarmos na luz. Mas para andarmos na luz, é necessário negarmos a nós mesmos. É necessário seguir a Jesus. Você está disposto a fazer isso? Se você está disposto, eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo, que Ele enviou para estar comigo e com você, Ele vai te capacitar, Ele vai te sustentar, Ele vai te conduzir nesse, talvez, caminho de deserto que muitas vezes a gente passa, de provação. Mas Ele vai te conduzir em vitória, de fé em fé. Porque é necessário viver de fé em fé. Como diz a palavra, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Essa era a preocupação de João ao escrever aqueles irmãos. Vocês receberam a vida eterna. Então agora, prossigam andando nessa vida eterna. Seguindo Jesus. Guardando as suas palavras. Colocando em prática. E Jesus vai estar com vocês. Até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar. Fique em pé. Ô Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, podemos estar aqui, ó Deus, na Tua presença. Por termos, ó Deus, esse Santo Espírito e podemos, ó Deus, ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra. Ô Pai, Tu conheces o meu coração e o coração de cada pessoa que está aqui nesta noite. Tu conheces, ó Deus, o caminho que nós temos andado, Senhor. E se porventura o nosso andar não é como o Senhor andou, Senhor, não é na luz, não é na verdade, que o Teu Espírito, Senhor, possa estar prevalecendo na nossa mente e no nosso coração. Ó Deus, destruindo, Senhor, todas as mentiras de Satanás, todos os desejos do nosso coração que são enganosos, ó Deus, para que o Senhor prevaleça, Senhor, com a Tua vontade, com a Tua palavra nos nossos corações. Para que assim, ó Deus, possamos andar na luz, como o Senhor na luz está, e o Teu sangue, precioso sangue, possa durante cada dia nos purificar dos nossos pecados, porque nós cremos, ó Deus, que quando o Senhor derramou o Seu sangue ali, o Senhor perdoou todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, Senhor. E nós confessamos os nossos pecados, não, ó Deus, para agora sermos aceitos por Ti, Senhor, porque o Senhor já nos aceitou pelo sangue de Jesus, mas para que não haja mais barreira entre nós e Ti, Senhor. É para isso que confessamos, ó Pai, porque não queremos que nenhum pecado, que nada oculto haja na nossa vida, que possa, ó Deus, atrapalhar a nossa comunhão contigo, Senhor. Então venha, Senhor, com a Tua luz, ó Deus, sobre nós, no nosso coração, na nossa mente, dissipar todo o mal, toda a treva, tudo aquilo que não Te agrada, para que em tudo o Teu nome seja glorificado, Senhor, nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre toda a sua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.